Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. E se eu usasse o medo a meu favor? Desde a semana passada, quem não esteve comigo semana passada, quem não assistiu depois ou quem não acompanhou a live da semana passada, desde a semana passada nós começamos um trabalho voltado um pouco mais para o nosso subconsciente. Nós falamos um pouquinho do poder da nossa mente, não é segredo para ninguém, a gente sabe disso, a gente ouve falar isso o tempo todo. Oi, gorda! A gente ouve falar isso o tempo todo, tanto que a nossa mente, ela é poderosa e o tanto que a gente pode conquistar coisas grandiosas usando nossa mente a nosso favor. A gente sabe disso, a gente escuta isso o tempo todo, então por que é tão difícil a gente conseguir usar e trabalhar a nossa mente a nosso favor? Por quê? Se eu sei que alimentando os meus pensamentos, criando padrões de pensamentos mais positivos, fazendo um trabalho de desmistificar algumas crenças limitantes, fazendo um trabalho de visualização, buscando criar crenças mais fortalecedoras, se eu sei tudo isso, se dentro no meu consciente eu sei do poder de tudo isso, então por que é tão difícil eu executar tudo isso? Por que é tão difícil a gente ver pessoas que conseguem realmente trabalhar com a mente a seu favor? É difícil. Quando a gente entende que trabalhando a mente a nosso favor, nós podemos ter um trabalho muito mais próspero, a gente pode ter uma saúde, uma melhora significante na nossa saúde, a gente pode ter um físico mais legal, de acordo com o que a gente sonha, a gente pode ter uma conta bancária como a gente sonha, a gente pode ter um relacionamento amoroso como a gente espera, como a gente sempre buscou, a gente pode criar uma vida social, ter amigos com qualidade, que some nossa vida e nossas vidas. E por que a gente não vê isso? Por que cada vez mais eu, nos meus atendimentos individuais, na troca que eu tenho com as pessoas, que é realmente muita troca que eu tenho em conexão com as pessoas, por que o que eu mais vejo é o contrário disso? O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas que estão mais depressivas, são pessoas que têm crises e crises de ansiedade, pessoas que não conseguem lidar com seus medos, pessoas que ao invés de que tem uma autoestima bem baixa, não gostam do que vê, não estão felizes com a sua realização. Se a receita parece ser tão simples, ou seja, se eu entendo que é só trabalhar minha mente a meu favor para eu conquistar tudo isso, se eu já tive provas e mais provas do quanto isso é real, de quanto as pessoas que trabalham bem com a tua mente, com o teu subconsciente, alcançam tudo aquilo que elas almejam, então por que é tão difícil da gente fazer tudo isso? Então vamos lá. Então se a gente sabe de tudo isso, se a gente entende o poder da nossa mente, se a gente compreende tudo isso, o que fazer então para conseguir realmente fazer com que a minha mente trabalhe a meu favor? Boa noite, Mi. Desde a semana passada, então, nós viemos entender um pouco mais sobre o subconsciente. Na live da semana passada, eu expliquei, quem perdeu a live da semana passada, vale a pena voltar, porque na live da semana passada eu explico bem objetivamente o que é a nossa mente consciente, o que é a nossa mente subconsciente, o porquê que é tão difícil a gente mudar as nossas crenças. E hoje, para complementar um pouco tudo isso, eu venho falar do medo. O medo que domina todos nós, o medo que é real para todos nós e que na verdade é tão difícil da gente conseguir entender este medo e usá-lo a nosso favor. Eu vivo estudando a respeito do medo, eu vivo tendo informações diferentes do que eu trago para vocês a respeito da gente trabalhar com esse medo. E o que eu venho trazer hoje é uma novidade. Eu nunca falei desta maneira sobre o medo, eu nunca abordei desta maneira, exatamente desta maneira que eu vou abordar hoje para vocês, e eu tenho certeza que vai ser extremamente relevante para todos nós. Inclusive, hoje eu estudei toda a teoria sobre isso, e eu vivenciei aqui 2 horas antes de eu entrar para essa live, eu vivenciei algo onde eu pude trabalhar tudo o que eu estudei, tudo que eu vou falar com vocês hoje a respeito da gente conseguir trabalhar o nosso medo, com medo a nosso favor. Tá? Então vamos lá. Primeiro que assim, a gente sabe
que o medo, primeiro que a gente sabe que o medo é algo, é uma emoção, né? Um sentimento comum a todos os seres humanos. Eu costumo dizer muito sobre aquele filme Divertidamente, que fala sobre as emoções de uma forma muito inteligente. E lá, dentre as emoções natural do ser humano, está o medo. Então, o medo faz parte de todos nós seres humanos. Todos nós experimentamos o medo. Todos nós sabemos o que é sentir medo. Todos. 100% de nós. Não tem quem não sinta o medo. Porque o medo é uma emoção básica do ser humano. Tal qual é a alegria, tal qual é a tristeza, tal qual é a raiva, né? O medo está lá, mostrando pra gente que somos humanos. Mas se a gente parar pra pensar, nós sabemos o que é sentir medo, todos nós, todos vocês que estão aqui comigo sabem o que é o sentir medo, né? O sentir, experimentar esse sentimento, mas poucos de nós sabem compreender o porquê que esse medo está aparecendo. A verdade é que a gente tende a ver o medo como algo ruim, como algo negativo, como algo a ser superado, combatido, ou a gente olha o medo como um vilão. Então, todas as vezes que eu me vejo com medo, né, sentindo medo, a primeira coisa que eu penso é: eu preciso combater isso, eu preciso superar isso, né, eu preciso vencer o medo. A gente vive hoje no nosso mundo, dentro da nossa sociedade, uma sociedade de dualidade, numa era de dualidade. Então, se a gente for olhar crédito, débito, eu falei nas lives das emoções, eu falei muito sobre isso. Eu falei sobre a dualidade das emoções, onde a gente tem aquela tendência de pensar que ou eu estou triste ou eu estou feliz, ou eu estou com raiva, ou eu estou amando, ou eu tenho medo, ou eu tenho coragem. Essa dualidade faz com que a gente não compreenda o medo como ele é. Por quê? Quando eu experimento o medo, quando eu estou sob, né, a emoção do medo, experimentando ali esse sentimento que me domina, a tendência que eu tenho é de querer superar isso, vencer isso, lutar contra isso com todas as minhas forças. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa corajosa. E para ser uma pessoa corajosa eu preciso vencer o medo, eu preciso superar o medo, eu preciso abafar esse medo, eu preciso ignorar esse medo, eu preciso ser mais forte do que o medo. É dessa forma que a gente compreende, é dessa forma que a gente age. Quando nós somos criança, olha como é engraçado isso, né? Tava observando o José Bento. A gente costuma dizer aos nossos filhos: entrou na fase do medo. A gente costuma falar isso: ele entrou na fase do medo, agora tá experimentando alguns meses, mas daqui a pouco passa. A gente entende a fase do medo de um filho como é um desfraude, ou como são as outras fases que irão passar, que faz parte do processo de desenvolvimento. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O medo é uma emoção básica do ser humano. Então, a forma como uma criança experimenta o medo não vai passar. Não vai passar. Pode ser que o medo que ela esteja sentindo, uma criança de 4 anos, de 3 anos, de 4 anos, é mais imaginário ou mais vívido do que o medo que nós adultos experimentamos. Mas a gente também experimenta medos vívidos. A gente também cria, né, imagens ou cria cenários aonde o nosso medo nos parece muito real. O medo é algo da nossa imaginação. E aí hoje, o que eu quero propor para nós, para mim e para vocês, é que a gente possa olhar realmente para o medo por um prisma, uma vertente diferente. Que ao invés de trabalhar como a gente sempre trabalhou, querendo combater os nossos medos, enfrentar os nossos medos, vencer os nossos medos ou superar os nossos medos, porque o que a gente mais ouve falar? Se você tem medo, você precisa superá-lo. Você tem que ser corajoso, sabe? Brave, né? Supere, enfrente, vença. Então, o medo é o meu vilão. O medo é o meu inimigo real, aonde eu preciso criar esta luta para vencê-lo. E a ideia é que, caramba, mas se o medo é uma emoção básica do ser humano, se ele faz parte de mim, de vocês, por que eu preciso vencê-lo? Por que eu preciso experimentar viver numa guerra com algo que é natural de mim, de vocês, que vai para sempre aparecer?
Por que eu tenho que pensar que no momento em que eu experimento o medo, que eu estou vivendo este medo, eu preciso dar tudo de mim, porque só assim eu serei corajosa. Só enfrentando, só superando, só combatendo e vencendo o medo é que eu me torno quem eu me desejo me tornar. Um ser corajoso. E a ideia é que se o medo é uma emoção básica, vamos então, ao invés de gastar energia para combater, vencer, superar esse medo, que tal a gente parar para compreender o que esse medo quer nos dizer, o que o medo quer nos dizer, o que eu posso aprender com tudo isso, mas mais do que isso. Vamos lá. O que eu quero propor para vocês hoje é que a gente entenda que um medo, quando a gente começa a criar histórias, porque o medo ele faz isso, então a gente experimenta a sensação de medo e aí naturalmente a gente começa a criar histórias. Se a gente começa a criar imaginações, a gente começa a criar histórias na nossa mente, dotados de medo, por que então a gente não pode olhar para o medo como sendo nada mais, nada menos do que uma história, uma imaginação que eu crio dentro da minha mente? Conscientemente, tal qual num romance ou em qualquer narrativa, em qualquer história, nós temos aí as personagens dessa história. No meu medo, quando eu experimento o meu medo, eu também tenho um personagem dentro da minha história do medo. Esse personagem sou eu. Geralmente sou eu, são outras pessoas envolvidas, mas na grande maioria das vezes sou eu a personagem desse medo. Geralmente, quando eu começo a criar os meus medos, e criar a minha história voltada para o medo, tem um enredo. Ela tem um começo, tem um meio, tem um fim. Essa minha imaginação dotada de medo. Eu me vejo, fazendo algo, eu me vejo fracassando, eu me vejo passando vergonha, eu vejo as pessoas rindo de mim, eu vejo a hora que eu entro no avião, que eu começo a ficar com muito medo, eu vejo o avião tremendo, sabe? Eu começo a enxergar aquela cena onde eu estou ali como personagem, tem um enredo, eu entrando no avião, depois que eu entrei no avião, o avião começou a chacoalhar, depois que o avião começou a chacoalhar, aquilo, e eu vou criando essa história. Então essa história, ela tem um personagem, ela tem um enredo, ela tem um começo, meio e fim. Só que ao mesmo tempo que eu sou o personagem dessa história, eu também sou o autor dessa história. Sou eu que estou criando a minha história cheia de medos. E mais do que isso, além de eu criar essa história, eu estou visualizando tudo. E mais do que isso, eu sou a leitora dessa história. Eu estou interpretando toda essa história e dando força para esta minha história de medo. E a ideia é que se a gente entende o medo como sendo uma história, como sendo a nossa imaginação, fruto da nossa imaginação, e se eu sou o personagem, o autor e o leitor dessa minha história, conscientemente eu posso criar essa história de uma forma um pouco diferente. Desde que eu acolha a minha sensação, eu acolha o meu sentimento de medo, eu agradeço por ele existir, eu entendo o que ele quer me dizer e eu mudo este enredo. Eu mudo toda essa minha história. Vamos lá, para isso ficar claro para vocês, eu vou falar o que acabou de acontecer comigo. Vai fazer sentido. Fiquem comigo porque vai fazer muito sentido agora. Eu falei um pouco na teoria, fica meio desconexo, mas agora, eu dando o exemplo real do que acabou de acontecer comigo, vocês vão conseguir visualizar perfeitamente o que eu pretendo dizer. Maria Isabela está com uma febre. Agora, há pouco tempo, começou com uma febre muito alta. Hoje de manhã tava febrinha, de repente começou a ficar muito alta a febre dela. Fui medir a febre dela umas 2 horas atrás, ela estava com 39,6 de febre. Eu comecei a ficar com muito medo. Eu tenho uma história, o José Bento, quando ele era muito novinho, quando ele tinha 1 ano e pouquinho, ele teve uma convulsão febril, onde eu experimentei um medo muito grande, eu experimentei um terror que está aqui na minha imaginação. E o medo, ele faz muito isso. O medo é uma repetição de algo parecido que aconteceu, que desencadeia tudo aquilo na gente. E eu comecei a ficar com medo. E eu olhei pra Maria Isabela ali, aquilo começou a me dar muito medo da minha filha poder convulsionar, acontecer alguma coisa com a minha filha. E eu comecei a criar histórias. Eu me vi criando a minha história do medo. Eu me vi correndo, eu me vi em todo o cenário que eu já vivi com o José Bento anos atrás. Eu me vi ela convulsionando, eu vi eu pegando no colo dela, eu vi o que eu... E aí eu parei,
Eu estava com toda a teoria na ponta da língua, porque eu ia vir falar sobre isso com vocês e eu me vi criando toda a história, e aquilo começou, o meu medo começou a tomar conta de mim e a história começou a ter começo, começou a ter meio, começou a ter fim, e aquele sentimento de medo aumentando. Eu só parei e eu falei, calma, eu estou com muito medo, vamos racionalizar. O que esse medo quer dizer pra mim? Esse medo quer dizer pra mim o seguinte, a tua filha pode convulsionar, pode. Realmente isso pode acontecer. Então eu vou agir para que isso não aconteça. Isso é você começar a compreender o que o teu medo está te dizendo. Se eu estou com medo de alguma coisa acontecer, eu preciso racionalizar ali e ao invés de me deixar ser dominada pela minha história de medo que não tem fim, a minha história que vai crescendo, começo, meio, fim, eu paro, eu racionalizo e eu compreendo. Peraí, o que eu posso aprender com isso? O que eu devo aprender com isso? O que eu preciso agir? O que esse medo está me comunicando? E eu vou lá, eu vou agir para minimizar ou para que a minha história não aconteça. Para que a minha historinha não vire uma história real. Eu começo a trabalhar com isso. Depois, num segundo momento, quando eu entendi o que esse medo quer me comunicar, eu agradeço. Obrigado, medo, por você ter aparecido. Obrigado por ter me mostrado tudo isso. Eu estou agindo, eu estou respondendo a você positivamente, mas eu não vou deixar com que vire uma história gigantesca, onde eu travo e crio essa coisa que não termina no meu medo. E aí, no segundo movimento, eu consigo fazer uma história contrária, porque eu crio a história, mas eu consigo criar uma história contrária ao que eu estava criando. Uma história de começo, meio e fim positivo. Aí eu estou trabalhando na minha mente subconsciente com o meu medo a meu favor. Aonde eu começo a criar uma história, no meu caso, vai dar tudo certo. Maria Isabela não é o José Bento. Eu tô dando um banho na minha filha. Eu estou dando um remédio ideal pra minha filha. Mas eu começo a trabalhar a minha mente na positividade. Eu saio da negatividade. Eu saio do medo. E eu consigo fazer este movimento mental, que é onde está a chave para eu trabalhar com o meu medo. Então, quando eu entendo que o meu medo, ele existe e ele pode ser considerado uma história ou algo da minha imaginação, e que se eu deixar, domina e vira uma história gigantesca, pode virar aí um drama, né? Não é um romance, mas tal qual um romance, vira um drama com começo, com meio, com fim, com personagens, com tudo isso, e eu vou deixando aquilo crescer, e a história fica cada vez mais longa, ou eu paro, acolho o meu medo, agradeço por ele existir. Obrigada por você estar me sinalizando algo. Obrigada por você me mostrar. Eu vou cuidar de tudo isso. Eu vou racionalizar, eu vou fazer o que eu posso fazer e eu vou mudar a minha forma ou a minha história construída a partir do meu medo. Tá dando pra entender, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Hoje eu tô um pouco confusa porque realmente a coisa ficou meio... Eu tive... Tudo isso que eu tô contando pra vocês aconteceu meia hora antes de eu entrar na live. Então realmente mexeu comigo. Eu pude experimentar o que eu estou tentando verbalizar pra vocês. Mas deu. Eu estou aqui. Eu consegui. Eu consegui sair do movimento dessa história sem fim do meu medo, aonde estava me dominando, gerando uma emoção extremamente negativa, pra construir algo positivo a partir disso. Fazer do medo um alerta, sim. Entender que quando eu acolho o meu medo, quando eu agradeço o meu medo por existir, sabe por quê? Porque ele não é um vilão. O medo não é o nosso inimigo. Quando eu entendo que é essa história que enfiam na nossa cabeça, que até eu, por muitas vezes, pensei sobre isso, de que medo existe para ser combatido, que eu preciso lutar contra os meus medos, que eu preciso vencer os meus medos, que eu preciso, sabe, superar. Eu coloco o meu medo como o meu inimigo, certo? Se eu entendo que eu preciso superar, vencer, combater, derrubar
O meu medo, ele é o meu combatente, ele é o meu inimigo. Não, 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 é isso que eu quero que caia por terra. Não, o nosso medo, ele não precisa ser o nosso inimigo. O nosso medo não precisa ser algo que a gente precisa combater, até porque ele é meu, ele faz parte de mim, ele é minha emoção básica. Então, se ele existe dentro de mim, é porque algo de positivo ele pode me dar. Ele pode vir como um alerta, ele pode vir como um ensinamento. O porquê que eu tô sentindo esse medo? Peraí, se eu tô criando toda essa história, eu conscientemente consigo brecar essa minha história, porque o medo faz isso com a gente, leva a gente a ter uma imaginação bizarra. É ou não é verdade? Que a gente começa a ter a gente começa e não para com uma imaginação bizarra e a gente vai imagina um filme gigantesco. Então, se eu entendo que o medo, ele é a minha imaginação e que eu consigo sim e posso sim combater esta história, desde que, para eu combater isso, eu preciso no primeiro momento acolher e agradecer o meu medo. Ele perde a força. Quando eu acolho o meu medo, quando eu olho e falo, obrigada por você ter aparecido, porque você está querendo me dizer algo. Peraí, o que você está querendo me dizer? Eu vou aprender, eu vou entender e vou criar uma nova história a partir disso. Mais um exemplo, vamos lá. Outro exemplo para que isso fique claro pra gente conseguir realmente aplicar em nossas vidas. Hoje eu apliquei, para que a gente consiga aplicar em todos os nossos cenários. Vamos lá. Eu tenho a ideia, eu tenho um desejo de começar um trabalho novo, um trabalho diferente, né? Eu tenho um desejo de empreender, sabe? Começar um negócio, eu começo a pensar nisso e tal. Quando eu começo a pensar nisso, lembra que semana passada, quem estava comigo na live da semana passada, me ouviu dizer que a nossa mente consciente, ela é julgadora. O papel dela é julgar. O papel da nossa mente consciente é criticar, é julgar. Quando a nossa mente consciente entra no movimento de julgamento, que é a função dela, julgar, ela faz o que comigo? Então ela vai olhar e a minha mente consciente, a hora que eu começo a imaginar o meu trabalho novo, ela vai falar assim, mas você, calma, será que isso vai dar certo? Você pode falir. Quando ela começa a me alertar, ela faz, a minha mente consciente, né, me julgando, você pode falir. O teu sócio pode te enganar, você pode perder tudo. E aí, o que eu me abro? Eu me abro para o sentimento de medo. Medo. Aí começa a vir o meu medo. A minha mente consciente, julgadora, porque ela faz isso com a situação. O negócio com a Maria Isabela foi a mesma coisa. Minha mente consciente julgou a situação. Você já viveu isso com o José Bento. O José Bento convulsionou. Anos atrás você passou um terror na tua vida. Ela julgou a situação, porque essa é a função dela. Ela abriu e desencadeou o medo. A hora que me veio aquele medo, eu começo a criar histórias. Se eu me deixo ser envolvida por tudo isso, eu não paro. O meu pensamento eu vou falir, vou perder minha casa, meus filhos não vão ter mais o que comer, meu casamento vai acabar. E aí eu começo, a minha história começa com começo, meio, fim, começo, meio, fim, começo, meio, fim. Se eu compreendo tudo isso que eu tô dizendo pra vocês, e eu entendo que a função da minha mente consciente é julgar, então ela está fazendo o trabalho dela. E ao julgar, eu sinto medo. Se eu entendo que é natural este medo, que ele é meu amigo, eu pego ele e falo, obrigada por aparecer. Peraí, então, você tá me dizendo, obrigada, meu medo, eu te acolho. Obrigada por aparecer. Você tá me dizendo que eu posso falir, eu vou tentar me organizar. Eu vou organizar para que isso não aconteça. Mas eu crio uma nova história, onde eu acredito que eu posso ser uma ótima empreendedora. Eu acredito que eu estou pronta para isso. Eu acredito que o universo vai conspirar a mim. Eu acredito que eu sou capaz. Eu começo a criar uma nova história, onde eu consigo ver tudo isso. E a minha nova história, ela, ao invés de ser toda negativa, ao invés de eu comunicar para o meu subconsciente que eu vou falir, que meu sócio vai me enganar, que tudo vai se perder, que eu vou perder a casa, que o meu casamento vai acabar, dotada pelo medo, eu acolho e eu mudo a história. Eu mudo a minha história. Tudo isso são maneiras pra gente conseguir trabalhar com o nosso subconsciente a nosso favor. Por quê? A gente já entende, a gente já compreendeu que a nossa realidade, ela existe, ela é criada e construída a partir do nosso subconsciente.
que é o nosso verdadeiro eu. Então, tudo que eu crio na minha mente, tudo que eu visualizo, e se eu estou dotada de medo, toda essa visualização, toda essa história acaba sendo uma história terrível, eu estou comunicando para o meu subconsciente que tudo isso pode vir a acontecer, que tudo isso pode vir a ser real. E lembrem semana passada que eu falei que o nosso subconsciente, ele não é capaz de discernir as coisas, ele só absorve. Ele só absorve, ele vai absorvendo, ele vai absorvendo, ele vai absorvendo tudo isso e vai colocando como verdade. Toda essa história cheia de medo, cheia de tragédia que eu estou criando na minha mente, eu estou comunicando para o meu subconsciente que isso pode acontecer, que isso é real, que essa é a realidade que eu posso criar. E o meu subconsciente acaba criando toda essa realidade. Dando um exemplo contrário de tudo isso, para ficar ainda mais claro o que eu quero dizer, a gente sempre tem aspectos nas nossas vidas, sempre temos aspectos nas nossas vidas aonde as nossas crenças são fortalecedoras. Ao invés de termos crenças limitantes, temos crenças fortalecedoras. Esses dias eu estava atendendo uma cliente aonde, no aspecto intelectual da vida dela, ela tem só crenças fortalecedoras. Desde criança, ela sempre se sentiu muito inteligente, ela sempre se sentiu muito capaz. E ela tem isso. Então, ela comunica, ela fala muito tranquilamente que o que ela quiser, qualquer prova que ela quisesse prestar, ou qualquer concurso que ela quisesse prestar, ela iria passar. Ela sabe disso. Ela tem essa crença fortalecedora. E adivinha qual foi a realidade que ela adquiriu, ou que ela construiu para ela até hoje, dentro dessa área intelectual na vida dela? Eu não preciso nem dizer. Não preciso nem dizer que, óbvio, todos os concursos que ela prestou, ela passou. Ela fez medicina numa super faculdade, fez medicina na Unesp, em Botucatu. Ela fez residência numa das maiores residências do país em medicina. Ela tem uma vaga num hospital tal, ela vai lá e ela passa. Em contrapartida, dentro do relacionamento amoroso, ela tem crenças limitantes. Crenças que trazem medo, que trazem, né, ela cria toda vez uma realidade de que ela não é digna de ter uma pessoa ao lado dela, de que ela nunca vai ser amada, né, tudo isso e ela vai construindo historinhas dela sozinha, dela vivendo sozinha. A pessoa que ela se envolve, ela vai imaginando a pessoa já descartando ela, o dia que a pessoa vai largá-la, porque ela não nasceu pra viver aquilo, porque ela sabe que uma hora ou outra todo mundo vai largar ela, porque... E adivinha qual é a realidade que ela constrói na vida dela? Exatamente a realidade que ela cria no padrão de pensamento dela. Então, se nós somos capazes de criar a realidade quando temos crenças fortalecedoras e a gente faz isso sem perceber, a gente cria essa realidade sem perceber. Por exemplo, eu tenho uma crença muito fortalecedora em relação à minha saúde e ao meu físico, ao meu corpo. Eu sempre soube que eu sou uma pessoa extremamente saudável. Eu sempre comuniquei pra mim que eu tenho uma saúde de ferro, que eu fico super pouco doente. Sempre falei, nossa, eu fico tão pouco doente, eu quase não tenho febre, eu tenho uma saúde de ferro. Eu sempre comuniquei pra mim que eu tenho um corpo, meu físico, minha parte física, ela é excelente. Que mesmo que se eu engordar 2 quilos, eu vou voltar, que eu sei que eu vou malhar e que vai tudo voltar. Eu tenho crenças fortalecedoras em relação a este aspecto da minha vida. E por isso a realidade que eu construo é exatamente essa. A partir das minhas crenças, daquilo que eu acredito ter. Beleza. As minhas crenças limitantes, elas estão enraizadas no meu trabalho, como que eu posso usar o termo? No meu progresso, né? No meu trabalho, na minha conquista, no meu ganho financeiro. É aí que moram as minhas, da Maria Flávia dizendo, as minhas crenças limitantes. E toda vez que eu arrisco, né, trabalhar, arrisco fazer um projeto, as minhas crenças limitantes gritam. Elas gritam e comunicam pra mim aquilo que a gente já falou semana passada. Que eu falei semana passada pra vocês. Quais são as minhas crenças. Que tudo que eu faço não dá certo. Que eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro com o meu trabalho. E essa é a realidade que eu construo. Eu começo a criar histórias, eu começo a imaginar o meu trabalho dando errado, as pessoas saindo, meus sócios não dando certo, me abandonando, eu desistindo. E quanto mais eu vou criando essa história dotada de medo, tá ficando claro? Eu deixo o meu medo me dominar e eu começo a criar histórias, eu começo a visualizar aquilo, eu deixo a minha crença aí e aquilo vai virando uma verdade tão absoluta que eu comunico isso pro meu subconsciente entende isso como real, vai lá
e cria esta realidade para mim. Eu construo a minha realidade a partir daquilo que eu acredito em todas as áreas da minha vida. Tá travando, gente? Voltou? Tá travando? Voltou ou tá travando ainda? Me comunica aí se estiver travando. Fala pra mim aí se estiver travando. Eu vou continuar. Então, se eu crio uma realidade de abundância, se eu crio uma realidade positiva pra mim, através das minhas crenças fortalecedoras, eu faço isso sem perceber, eu também crio uma realidade pra mim a partir das minhas crenças limitantes. Por quê? Porque eu não tenho paz, porque eu não acolho os meus medos. Então vamos lá, recapitulando, só pra gente ter isso com clareza. Vocês sabem que eu gosto da didática para que a gente entenda e que vocês amanhã, a partir de agora, a partir de hoje, assim como eu consegui aplicar na minha vida hoje, meia hora antes de eu entrar aqui, que vocês consigam conscientemente, entendam, né? A gente só consegue mudar a nossa mente subconsciente a partir da conscientização de como tudo isso funciona. Beleza. Então vamos lá. É função da minha mente consciente julgar as situações. Esta é a função dela. É função da minha mente consciente criticar, julgar e trazer, às vezes, o pior dos cenários daquela situação. Com isso, a minha mente consciente abre espaço para que eu sinta medo. Medo de fracassar, medo de ser criticada, medo de perder, medo de falir, medo de tudo dar errado, medo do casamento acabar, medo do meu parceiro me dar um pé na bunda, porque a minha mente consciente está julgando a situação que está me levando a experimentar esse sentimento de medo. Acontece que o medo é uma emoção natural de todos os seres humanos. Todos nós temos medos. É uma emoção básica, não tem como. Então a história que nos contam desde criança, que nós precisamos enfrentar medo, que nós precisamos lutar contra o que a gente sente, que nós precisamos combater o nosso medo e superar os nossos medos, é balela. É a maior mentira, é o maior estrago que a gente pode fazer conosco. Medo não se supera, medo não se combate, medo não se... Por quê? Porque ele não é o nosso inimigo, porque ele não precisa ser o nosso inimigo. A gente só vai combater medo, vencer o medo, se a gente enxergar esse medo como inimigo. A minha proposta é que a gente não veja o medo como um inimigo, mas o medo como algo existente dentro de mim e que pode ser muito positivo na minha vida se assim eu quiser. A hora que eu pego o meu medo e eu agradeço por ele existir, eu acolho e eu falo, obrigada por você existir, obrigada por você me mostrar isso, eu entendo tudo isso, mas eu quero construir uma história diferente a partir do que você está me mostrando. A partir do que você está me mostrando, eu posso trabalhar de maneira melhor, eu posso vencer isso, mas eu quero construir uma historinha, ao invés daquela história do medo, aonde eu vou me derrubando, ou que eu vou criando um medo gigantesco, um enredo de começo, meio e fim, onde eu sou a personagem, mas eu também sou a autora. Eu também sou a autora de tudo isso. Então, a hora que eu percebo que eu sou a autora de tudo isso, a leitora de tudo isso, eu decido que tipo de história eu quero criar na minha mente. Que tipo de história eu quero criar, sim, a partir do meu medo. Se eu quiser criar uma história de dor a partir do meu medo, eu tô deixando o meu medo me dominar, crescer. Quando eu acolho o meu medo, agradeço por ele existir, eu comunico pra ele, eu vou fazer de tudo pra que isso não aconteça e eu vou criando uma história diferente. Uma história onde eu vibro na positividade, uma história onde eu me vejo vencendo, uma história onde eu comunico vitórias, onde eu comunico coisas que eu consigo. A Ana Lu perguntou, Flávia, o medo é uma força motora? Sim, o medo é uma força motora. Acontece que nós, Ana Lu, bem perguntado, nós seres humanos, nós somos movidos, né? Eu já falei isso em algumas lives, mas trazendo isso para que vai fazendo cada vez mais sentido para vocês. Todos nós seres humanos, nós somos movidos a partir para evitar dor ou para buscar prazer. Então,
que isso quer dizer? Isso é uma coisa que Freud, eu nem sou psicanalista, mas eu estudo muito, isso é uma coisa que Freud disse lá atrás, que nós seres humanos, tudo que nossas ações, as nossas atitudes é pra fugir da dor ou pra buscar prazer. Quando eu entendo o medo como uma força motora, dependendo da forma como eu lido com ele, eu estou fugindo da dor. Então presta atenção, se eu deixasse hoje a história da convulsão do José Bento, meu medo me dominar, eu poderia até agir, só que eu ia agir com medo, eu ia agir para fugir da dor. Tudo que eu fizesse dotada de medo, visualizando o pior, visualizando a minha filha convulsionando, visualizando eu no hospital, como eu vivi tudo com o José Bento, eu podia agir, eu ia correr para que nada daquilo acontecesse, mas eu ia correr com muita dor, e eu era para fugir da dor e eu estou experimentando a dor, tá? Então, para fugir da dor eu ia ter as minhas atitudes, mas eu posso mudar isso. Eu posso mudar para buscar prazer. E eu só consigo fazer esse movimento para buscar o prazer se eu acolho o meu medo, se eu agradeço por ele existir, se eu falo obrigada pelo alerta, obrigada por tudo, mas eu vou construir essa história com uma outra narrativa. E eu começo a construir a Marisabela bem. Eu olhei pra ela, eu orei, eu pedi pra Deus que desse saúde, eu pedi pra Deus que acolhesse, que não fosse nada. E eu comecei a criar na minha mente, eu comecei a visualizar a Marisabela com a febre baixando, a Marisabela saudável, a Marisabela amanhã já brincando, já não tendo nada, a Marisabela dormindo gostosa, porque eu estou agindo, buscando prazer. E é toda essa cena, é todo esse enredo, é toda essa história que eu estou comunicando pro meu subconsciente como sendo uma verdade absoluta. E cada vez que eu construo mais isso, tendo o sentimento de alívio, de fé, de tranquilidade, é essa realidade que eu passo a criar para mim. É assim que todos os autores, né, dizem o tempo todo que a nossa mente cria a nossa realidade. É a partir disso que a nossa mente cria a nossa realidade. Em cima do que eu imagino e do que eu sinto. Do que eu sinto a partir daquilo que eu imagino. Mas que a gente possa entender, que fique, né, o mais forte dessa live, que fique que o nosso medo não precisa ser o nosso inimigo. Que a gente pode agradecer e deixar ele ir. Agradecer, entender o que ele quer nos dizer, entender o que ele quer nos mostrar e a partir disso criar uma história diferente. Porque eu sou a autora da minha história, eu sou a personagem da minha história e eu sou a leitora da minha história. Então quem cria a história, quem interpreta a história sou eu. Eu escolho tudo isso. Eu escolho tudo isso. Mas se eu ficar lutando com o meu medo, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais forte e a gente não consegue criar uma história diferente. A gente cria a história linkada ou vinculada ao que está ali, o nosso medo. O nosso medo. Então entenda que pra gente começar a trabalhar com o nosso subconsciente, não é um passe de mágicas. É por isso que eu quero ir contra tudo e que a gente lê. Então assim, por exemplo, você vai ler O Segredo. É legal? É super legal. É super legal, ele realmente explica muito sobre o poder da nossa mente. Mas é num formato como se fosse sabe assim, uma mágica. E a gente sabe que não é bem assim. A gente precisa trabalhar níveis mais profundos de tudo isso. Porque a nossa mente, ela não é uma máquina. Ela não é um computador. Ela está 100% ligada aos nossos sentimentos. Então não adianta eu ficar lá repetindo pra mim: eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou prosperar profissionalmente, eu vou prosperar, eu vou prosperar. Tentar se ver prosperando, sendo que você não acredita nisso. E quando você não acredita nisso, você abre espaço pra receber medos, experimentar, né, a emoção ali, o sentimento do medo. E na verdade o que você está comunicando pro seu subconsciente não é o eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou prosperar. É todo o medo que você está sentindo. Nós não somos máquinas. Nós somos emoção e razão. As duas coisas têm que estar conectadas. Se elas não estão conectadas, não adianta. Não adianta. O que eu estou comunicando pro meu subconsciente é aquilo que eu estou sentindo.
Eu posso tentar repetir pra mim 10 vezes. Eu vou prosperar, esse é o meu ano da prosperidade. Esse é o meu ano que eu vou ganhar muito dinheiro. Só que se eu tô duvidando daquilo, se eu tenho medo de fracassar, se na mesma hora que eu verbalizo, eu sinto muito medo de fracassar, de dar tudo errado, de eu perder tudo, é isso que eu estou comunicando pro meu subconsciente. É o meu medo, é a minha dor, é o meu fracasso, é a perda, é a derrota. Eu não vou prosperar. Não é milagre, não tem milagre nenhum. Tem um trabalho efetivo e bem feito, compreendendo níveis mais profundos. Então, a partir de hoje, que a gente possa exercitar esta nova visão a respeito do medo. Essa nova interpretação. Se alguém um dia chegar pra você e fala, você precisa esmagar o teu medo, você precisa superar o teu medo, você precisa vencer o teu medo, você precisa lutar contra o seu medo, você vai olhar e falar, não, meu medo não é meu inimigo. Meu medo faz parte de mim. Ele é meu amigo. Se eu quiser, ele pode me revelar coisas muito boas. E a partir desse acolhimento, a partir de eu agradecer o meu medo, eu consigo construir uma outra realidade. Uma realidade próspera. Porque eu acolhi, eu recebi. Ele não é meu inimigo, ele não é. Faz sentido pra vocês? Ou é uma coisa do tipo assim, muito fora de tudo que a gente já escutou? De tudo que... Então, quando o medo te trava, tá? Você tá ali. É porque se ele te travou, é porque muito provavelmente você ficou construindo histórias, com começo, meio e fim, a respeito do que poderia acontecer de ruim naquela situação. Quando o medo trava a gente, Flávia, quando o medo, a gente não consegue fazer nada, porque estamos travados no medo, é justamente porque nós não conseguimos brecar a construção deste enredo, desta história com começo, meio e fim trágica. Então, se eu estou visualizando uma tragédia na minha frente acontecer, se eu estou visualizando eu passar vergonha, se eu estou visualizando eu fracassar, se eu estou visualizando as pessoas rindo de mim, se eu estou construindo este enredo a partir do meu medo, ele obviamente vai te travar. Não tem como. Como que você vai agir sendo que você construiu uma realidade imaginária terrível a partir daquele teu medo? Entendeu? Você vai travar. É insano a gente não travar. Você vai querer fazer alguma coisa, sendo que você construiu toda essa história que te parece tão vívida, te parece tão real, te parece tão verdadeira. Você não vai agir. Você vai paralisar. E é por isso mesmo que o medo nos paralisa. Agora, acolha teu medo, abraça teu medo, entenda o que tem por detrás do teu medo. Peraí. Eu tô com medo de passar vergonha. Por que eu tô com medo de passar vergonha? O que isso tá querendo me dizer? Né? O que eu posso fazer com isso? Dá uma conversada com o teu medo, sabe? Ao invés de lutar com ele, dá uma conversada com ele. Fala, cara, nós somos parceiros, nós somos amigos, peraí, vem aqui. Sabe, eu tô com medo mesmo, tô com medo de passar vergonha. Eu tô com medo de as pessoas rirem de mim. Sabe, eu tô com medo de desistir. Eu tô com medo de não conseguir. Por que eu tô com tanto esses medos? Quando eu compreendo isso, eu consigo criar outras histórias. E aí eu vou criar uma história para um outro lado. Aonde não, eu consegui, eu não vou fracassar. Você vai trabalhando a tua mente consciente e se forçando se forçando a criar um enredo diferente, uma história diferente. Você é o personagem, o autor e o leitor. Então você escolhe a história que você quer criar. Só que dotado de medo, com o teu medo muito grande, naturalmente você vai criar uma história trágica. Se você abraça teu medo, acolhe teu medo, compreende o que ele quer te dizer e agradece por ele ter existido, você vai ficar mais leve para criar outro tipo de história. No começo pode ser que essa história você ainda duvide um pouco, mas a gente vai aprendendo. É tudo um aprendizado. Eu tô aqui com vocês. Eu tô vivendo tudo isso com vocês. Né, da gente conseguir e aprender a trabalhar com a nossa mente. A gente nunca fez isso. Estamos começando. Então vamos juntos. Vamos tentar. Tudo é treino, tudo é experimento. Mas toda e qualquer mudança começa a partir de uma conscientização.
Então essas lives, elas existem, que é pra quê? Te trazer informação para que você se conscientize, se aquilo fizer sentido pra você, que cria isso, fala, meu, faz sentido, gostei, vou tentar, vou começar a praticar. Só de você entender que o seu medo não é teu inimigo, só de você entender que o seu medo faz parte de você e que ele pode ser muito bom pra você, muito, se você agradecer, acolher, sabe, e buscar entender o que ele tá querendo te dizer, o que ele tá querendo te mostrar, acolhendo, só de você, disso fazer sentido pra você, com certeza, a hora que vier aqueles pensamentos negativos, aqueles julgamentos, aquelas autocríticas que desencadeia lá o medo, você vai trabalhar melhor, porque ele não é mais teu inimigo a partir de hoje. A partir de hoje não é superar, não é combater, não é vencer, não é esmagar o medo, não é nada mais disso, porque ele não é teu inimigo, não é mais meu inimigo. Eu fiquei hoje com muito medo, gente, muito medo. A hora que eu me percebi com muito medo, eu respirei, eu falei, daqui meia hora eu vou falar sobre isso. Então, é o momento ideal para eu praticar e ver se realmente a gente sai da teoria e começa a aplicar na nossa vida. Eu respirei e eu comecei a criar uma nova história. Eu criei tanto uma nova história da Marisabela, que vai estar tudo bem, que vai ser só uma virosezinha, que nada vai acontecer, amanhã ela vai estar ótima, e que ela é uma criança extremamente saudável, não sei o quê, que eu estou aqui. Porque senão eu não estaria aqui. Eu pensei em cancelar a live? Obviamente. Várias vezes eu pensei em cancelar a live. Se eu estou aqui, é porque eu criei, eu consegui acolher meu medo, compreender, entender e criar uma nova história. Na minha mente. Na minha mente. E o medo, ele é isso. O medo é a imaginação. Eu sempre falo que, você já deve ter ouvido me falar que medo em inglês é fear. O que é fear? É um acrônimo de False Evidence That Appears Real. Uma falsa evidência que parece ser real. O medo é uma imaginação. Então ele é uma história. É uma história tal como um livro, um drama. É uma história criada. Só que quem cria a história, quem são os personagens da história, é você. Então acolhe ele como uma imaginação, mas como algo que pode ser bom pra você, pra nós. Legal, não é? Eu achei maravilhoso, eu achei tão libertador, eu achei tão gostoso, eu achei tão leve a gente começar a encarar o medo assim, sabe? Tirar essa ideia de que o medo é nosso vilão, de que eu só serei corajosa se eu vencer o medo. Não, essa dualidade não existe. Eu posso ser uma corajosa acolhendo, vivendo o meu medo, recebendo o meu medo, compreendendo o meu medo. E eu só vou ser corajosa, sabe por quê? Eu só vou conseguir ser corajosa se eu criar uma nova historinha a partir do acolhimento do meu medo. Porque aí a coragem, ela vai fazer sentido. Porque é difícil você ser corajosa criando um cenário ou uma história na tua mente terrível, trágica. Eu acho que é isso. Por que algumas pessoas são corajosas e outras pessoas não? Por que umas pessoas conseguem lidar a partir do medo e outras não? Porque essas pessoas criaram uma história positiva, com um final feliz, com crenças fortalecedoras a partir do teu medo. Eu acho que a chave tá aí. A chave tá aí. Olha o tanto que isso agrega. Quem fez o meu curso, tem bastante aluno do meu curso aqui. Olha o tanto que isso agrega os 4 Cs que eu trago no curso. Vai mais fundo ainda do que... Eu vou ter que até complementar a aula dos 4 Cs agora. Eu vou ter que dar um complemento, uma aula bônus. Porque para quem fez o Era Só Que Me Faltava, os alunos do Era Só Que Me Faltava, que é o meu curso online, olha o tanto que isso enriquece a compreensão dos 4 Cs. Por que algumas pessoas conseguem ser corajosas? Porque elas criam antes a história vibrando na positividade. Elas criam na mente delas histórias sendo bem-sucedidas. Elas criam na mente delas histórias de sucesso. E elas só criam isso porque elas acolhem o medo. Porque elas entendem que o medo faz parte. Porque elas não querem lutar contra esse medo. Elas não querem pisar nesse medo. Elas não querem... Não, ele não é inimigo. Acolha, receba e cria uma nova história. E cria uma nova história. Com uma visualização, com um enredo, com você sendo um personagem, mas com um final feliz. Com um final feliz.
Faça isso a partir do agradecimento do teu medo. Ele é teu amigo. Ele é meu amigo. E é bom demais eu entender o medo como meu amigo. Sei lá, pra mim tá sendo bom demais. Porque nem eu tinha pensado nisso. Nem eu tinha noção desse link ou dessa grandiosidade pra gente lidar com os nossos medos. E foi muito bom hoje. Foi muito bom o que eu experimentei. Então vamos juntos tentar. Vamos essa semana pensar nisso. Vocês estão percebendo que tudo que eu tô trabalhando é pra gente criar novas crenças, pra gente trabalhar no nosso subconsciente, mas de uma maneira mais profunda, de uma maneira realmente mais ideal e que funcione. E não que fique só aquela teoriazinha que alguns conseguem, mas a grande maioria não. A grande maioria não. É só a gente olhar ao nosso redor. É só a gente olhar ao nosso redor. Então que a gente possa disseminar tudo isso, que a gente possa compartilhar tudo isso, que a gente possa realmente espalhar informações tão relevantes. Obrigada, gente. Obrigada fico feliz de terem gostado. Obrigada. Beijo. Até semana que vem. Comemoração de mais um ano de vida. Um ano muito bem vivido, graças a Deus. Com muita gratidão no coração e muitos milhões de motivos para comemorar. Tá bem? Tchau, gente. Tchau.